Então, vamos dar uma olhada aqui nesse nosso explicativo dessa prática contábil do Grupo Vicunha. Desativação de ativos. As obrigações com desativação de ativos consistem em estimativas de custos por desativação, desmobilização ou restauração de áreas ao encerramento das atividades de exploração e extração de recursos minerais. Ponto. Lembrando que o Grupo Vicunha possui uma empresa de mineração com siderúrgicas, enfim. A mensuração inicial é reconhecida como um passivo descontado ao valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas ao longo do tempo. AVP. O custo de desativação de ativos, equivalente ao passivo inicial, ativo e passivo igual, é capitalizado. Interessante, ele capitaliza, né? Aquilo que a gente conversou agora. Como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado. O que é depreciado? O custo de desativação durante o período de vida útil do ativo. Bacana, legal. A nossa ideia aqui, muitas vezes, é capacitá-lo ao IFRS. Não só a questão de ler um balanço. Muitos contadores participam aí dos nossos treinamentos, falam, poxa, Eduardo, eu nunca li tanta linha explicativa durante a minha vida toda como contador. E olha, Eduardo, que eu já tenho aí mais de 25 anos de contabilidade e nunca li tantos balanços quanto no seu curso. Realmente, a leitura de nossos explicativos ensina, educa. Lógico, você tem que entender o fundamento. Bacana? Legal. Fundamento disso tudo, seção 17... Parágrafo 10. O custo de item do ativo imobilizado compreende todos os seguintes custos. O preço de compra, incluindo adquirido ou como consequência de ter utilizado o item durante determinado período para finalidades que não a de produção de estoques durante esse período. Então, perceba que desmontagem, restauração de área, muito comum para quem trabalha, para aquelas empresas que destroem o meio ambiente. O IBAMA chega para você e fala, olha, depois que você acabar com esse meio ambiente aqui, você vai ter que restaurar. Você fala, não, tudo bem, tranquilo. Só que você vai restaurar após o término de geração de benefício com o futuro, claro. Você tem que criar uma provisão, e essa provisão tem como contrapartida o ativo. E essa provisão, ela deve ser atualizada pela passagem do tempo, ou se você já estiver fazendo uma previsão para quanto que você vai gastar daqui a alguns anos, você tem que fazer o AVP, o ajuste de valor presente, que é o mais recomendável. Poxa, Eduardo, é assim? É assim. Tá? Legal, sempre fundamentando para você. Bacana. Dá um passo à frente aqui. Tópico 8.4, valor depreciável e valor residual. Eu tinha falado para você ali no passado, alguns slides anteriores, que a gente iria falar sobre taxa de depreciação. E eu falei lá no módulo 1, olha, não se usa mais taxa de depreciação relacionada ao ativo, uma tabela de imposto de renda. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Eu comprei um carro para a diretoria. Né? Eu sempre uso esse exemplo. E antigamente, para que eu pudesse ativar, registrar contabilmente esse veículo, um carro para a diretoria, e a diretoria, olha só o case, a diretoria tem como hábito a substituição desse veículo a cada 5 anos.
Antigamente, a única coisa que eu precisava era saber qual é o valor dele, a vida útil dele, qual é a vida útil dele, eu olho uma tabela de imposto de renda, legal. O custo, o valor que eu paguei, né? Usava uma depreciação linear ao longo dos 5 anos e tinha lá um valor contábil, pronto, contabilizava isso aí. Agora você precisa saber de algumas coisas a mais. Que coisas são essas? Algumas coisas a mais, né? Você tem que entender o que são componentes, você tem que entender o que é vida útil, avaliação de vida útil, você tem que entender as possibilidades de métodos de depreciação, que o linear não é o único, apesar de ser o mais utilizado, principalmente aqui no Brasil. Tem que entender o que o ajuste ao valor recuperável, impairment, você já está bastante consciência com relação a isso. Você tem que entender o que é valor residual, o que é valor depreciável. Eu vou começar aqui pelo valor residual, pelo valor depreciável. Então, esse veículo que eu comprei, ele só vai ficar na minha empresa durante 5 anos. Vamos supor que você tenha comprado um veículo para a diretoria no valor de R$100 mil. Bacana, R$100 mil. E daqui a 5 anos você vai vender esse veículo. Bom, se você comprou hoje esse veículo por R$100 mil, daqui a 5 anos talvez você recupere, vamos colocar aí a metade, um veículo bem conservado, um veículo a diesel, uma boa marca, bacana. Vamos supor que você tenha adquirido então por 100, mas vai recuperar 50. Poxa, vou recuperar 50? Vai. Como é que eu sei que você vai recuperar 50? Porque a diretoria tem um hábito de trocar os veículos, você sabe quanto que o veículo vai valer no mercado, você vem acompanhando isso, sempre com dados históricos, né? Estudos fundamentados, nada vai pegar você de surpresa. E agora eu digo para você o seguinte, esse valor residual que você recupera daqui a 5 anos, você não pode depreciar. Não pode mais depreciar. Você só deprecia o valor que você vai consumir desse veículo. Tá? Claro que, caso você tenha um ativo imobilizado, isso que eu estou falando não é só para veículo não, tá? É para toda espécie de ativo imobilizado. Claro que se você tem ativo imobilizado que você recupera um valor muito pequeno, muito imaterial, você não precisa adotar esse procedimento. Mas, para aqueles ativos nos quais a empresa substitui com frequência computadores, é muito comum, né? Antigamente os computadores duravam 5, 6 anos, hoje em dia você não consegue, por questões tecnológicas, um computador no máximo dura 3 anos, em algumas atividades você troca o computador todo ano, né? E recupera um bom valor desse ativo. E esse valor que você recupera, você não pode mais depreciar. Nada mais justo, né? Contabilidade, o valor justo. Você, ao final de 5 anos, o que vai restar lá como saldo contábil? 50 mil aqui no nosso entendimento. Bacana, Eduardo. Mas como é que... E se eu mudar esse valor? Se eu acho que é 50 mil no primeiro momento e no segundo momento são só 40? Isso pode acontecer, é muito comum aqui no Brasil, principalmente, que existem incentivos aí para redução de IPI e outros incentivos para fomentar a indústria automobilística, né? Você observa que esse valor residual aqui vai diminuir. Olha só o que eu vou falar. A vida útil é uma estimativa, tá? Por ser uma estimativa, ela deve ser revisada a cada exercício, tá? Isso está bem claro lá na seção 10, estimativas, erros e mudanças de prática contábil. Está escrito lá, então você deve rever. Significa dizer o seguinte, se você tiver evidências, olha o que eu vou falar. Se você tem evidências que o valor do ativo não é mais recuperável por 50 mil, você, a partir do momento que você saiba, geralmente a cada encerramento, para simplificar, você deixa de depreciar, deixa de considerar como valor residual os 50 mil e vai tratar de depreciar 60 mil e deixar como valor residual 40. Você vai calibrar isso a cada encerramento do exercício, uma vez que você tenha evidências de mudança de valor residual. Bacana? É assim que se faz. E é assim que você deve adotar. Claro que existe uma redação específica para isso e tal, e a gente vai apresentar isso para você. Bacana? Entendeu? Vamos passo à frente então. Aqui é um caso prático da Localiza, eu adoro esse slide aqui, porque isso aqui faz parte do relatório da administração da Localiza. Então a Localiza lá em 2006, por exemplo, tinha seus veículos, a depreciação média por carro da Localiza era R$900 mil. 2007, a depreciação média baixou para 332.
depois, em função do reflexo da crise financeira, saiu de R$ 332 para R$ 2.500 entre 2008 e 2009. Poxa, mas subiu por quê? A depreciação média? Porque o carro começou a gastar mais? Não. Consumiu mais o carro? Não. O valor do veículo no mercado caiu. Não se vendia veículo novo, usado. Não sei se você lembra dessa. A indústria automobilística passou por uma crise. Aí depois de 2010, 2011, a indústria se recuperou, o mercado se recuperou e os níveis de depreciação, né, diminuíram, significando dizer, poxa, agora o valor do veículo usado aumentou, então você deprecia menos, porque a Localiza faz renovação de frota a cada 2, 3 anos, e é claro que ela vai, observa qual é o valor de mercado e vai calibrando o valor residual do valor depreciável. O valor do mercado do veículo subiu, o valor residual aumenta porque ela recupera na venda. Legal, né? Chegou aqui em 2012, reflexo da redução do PI, o valor do veículo usado foi lá para baixo, depreciação subiu quase que o dobro, praticamente o dobro, né? Interessante, né? Então perceba que tem muito a ver com o valor de mercado, com o valor justo daquele ativo que você está depreciando, tá? Então a depreciação deixou de ser um negócio que você olha lá para o imposto de renda, deprecia a base toda, você não pode mais depreciar valor recuperável. Bom, melhor, valor residual, que é aquele que você recupera no final da vida útil do veículo ou do ativo para a sua empresa, que esse valor vai servir para uma outra empresa. Bacana? Legal. Fundamento disso, Eduardo? Valor depreciável e período de depreciação. Seção 17, parágrafo 18. A entidade deve alocar o valor depreciável do ativo em uma base sistemática ao longo de vida útil. Fatores como, por exemplo, mudança da maneira como o ativo é utilizado, desgaste, quebra relevante, inesperada, processo tecnológico e mudanças nos preços de mercado, o que a gente acabou de ver, podem indicar que o valor residual ou a vida útil do ativo mudou desde a data da sua divulgação anual mais recente, o ano anterior, revisão de estimativas. Se tais indicações estiverem presentes, a entidade deve revisar suas estimativas anteriores. Olha o que ele está falando aqui. Se houver indicação, não é para você sair fazendo isso aí sem critério. Poxa, você tem que ter um acompanhamento. Se você percebeu a indicação, né, você sabe, aí, poxa, eu não consigo mais recuperar um determinado ativo, é claro que você tem que parar e fazer revisão da vida útil, mas só quando houver indicação. Mas isso é um pouco, eu sempre falo, um pouco para inglês ver, né? Porque, poxa, como é que você vai saber se tem indicação? A única maneira é que você tenha um acompanhamento constante dos valores de mercado dos ativos da sua empresa, tá? Pelo menos de um modo global. O método de depreciação vida útil. A entidade deve contabilizar a mudança no valor residual, no método de depreciação ou na vida útil, como mudança de estimativa contábil em conformidade com a seção 10, parágrafo 15, a seção 10, parágrafo 18. Significa dizer o seguinte, eu já comentei com você, a seção 10 trata das estimativas, e você deve rever as estimativas a cada encerramento. Bacana? Então, e detalhe, você não precisa reabrir balanço, fazer, depreciei errado ano passado, tem que ajustar. Não. Mudanças de estimativa sempre são prospectivas, elas sempre vão sensibilizar os balanços subsequentemente. Bacana? Legal. E aqui nós terminamos um módulo, o tópico 8.4, a gente vai falar sobre componentes, tópico 8.5.